Deixa eu compartilhar de novo. Agora sim. Acho que vocês já estão vendo aí. Bem, esse nosso curso aqui, minhas irmãs, vai ser um curso de 7 aulas, valendo um. Opa, isso não está aqui. Agora sim. Valendo um crédito, tá bom? Ah, essa aqui são alguns tópicos que é a proposta desse curso, da gente abordar ao longo desse curso, tá bom? Ao longo dos meses de maio e junho. Vamos tratar de alguns tópicos aqui, como atração por pessoas do mesmo sexo, como lidar com a dor da perda, saúde mental, ansiedade, depressão e desafios emocionais, abuso e maus tratos. Depois, ali no início de junho, nós vamos ter uma semana de recuperação. Depois, em junho, a gente vai ter suicídio na perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo, vícios, como superar a pornografia. E a última aula é Podemos todas as coisas em Jesus Cristo que nos fortalece, tá bom? Se vocês tiverem sugestões de algum outro tópico que vocês sentem que seria interessante a gente abordar, vocês podem me mandar também no PV, tá bom? E a gente pode acrescentar aqui na nossa grade de aulas, mas essa seria a proposta aqui do nosso estudo aqui para essas 7 aulas, tá bom? Mas estamos abertos a sugestões, Sabrina e Sara. A nossa primeira aula de hoje seria sobre atração por pessoas do mesmo sexo. E nós começaríamos com uma pergunta orientadora, né? Como lidar com a atração por pessoas do mesmo sexo na perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo? E aí eu queria perguntar para vocês, Sabrina e Sara, para a gente começar, o que vocês sabem sobre esse assunto na perspectiva do Evangelho de Jesus Cristo? O que vocês sabem? Se tem algo que vocês gostariam de saber e por que vocês acham que é importante a gente abordar esse assunto na igreja hoje? E aí eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês sabem sobre esse assunto? Se tem algo que vocês não sabem e gostariam de saber, tem alguma pergunta, alguma dúvida? E por que você acha importante abordar esse assunto na igreja? Os Só esperando a participantes. Sara falar primeiro. Olha só, que dama. Tá, eu vou Olha só, falar. participantes. Fala, Sara, fala. Tá, eu acho que no mundo que nós vivemos hoje em dia, isso se tornou uma pauta muito relevante, muito comentada. Não acredito que não só dentro da igreja, mas no mundo em que nós vivemos hoje, na atualidade que o mundo é hoje em dia. Então, eu acho que é um assunto muito relevante de ser sempre explicado e sempre explicado para os membros da igreja, porque eu acho que eu já passei por uma situação dentro da igreja com relação a uma moça, enfim, me fazendo muitas perguntas com relação a isso ser um pecado, a igreja proibir, a igreja não deixar entrar, pessoas que sentem atração. é, Ela era uma menina, é uma menina, né, e sentia atração por uma outra menina. E eu lembro que existe muita desinformação com relação a esse assunto dentro da igreja. Óbvio que nós sabemos os princípios, né? Que homem, mulher e o casamento e todas essas questões, óbvio que nós sabemos que esse é o modelo a ser seguido, esse é o princípio, mas eu vejo que é um assunto muito importante a ser debatido e levado em pauta dentro da igreja, porque eu vejo que existe muita desinformação. Eu não lembro se o senhor fez outra pergunta, eu fiquei agora um pouco perdida para Legal. responder. Obrigado, Sara. É o que você sabe e se tem algo que você não sabe e gostaria de saber, se você tem alguma pergunta, se tem algo específico assim que você tem algo sobre esse assunto que você gostaria de saber.
Muito boa a sua resposta. Muito boa mesmo. Obrigado. Sabrina? Então, eu concordo com tudo que a Sarah falou. É, Não, realmente eu concordo com ela que hoje em dia é um tópico muito voltado e ao mesmo tempo existe muita desinformação também, principalmente com relação não somente à nossa igreja, mas com todas as igrejas em si, né? É como se fosse um assunto que não, como, tipo, não batesse assim com relação a igrejas. É, eu posso estar errada, né, a respeito das coisas que eu sei, obviamente. Tô Ok, aqui para aprender. ok, Mas ok. eu acho que, se eu não me engano, uma coisa que eu ouvi uma vez com relação a esse assunto é que o pecado em si é a quebra da lei da castidade, não em si sentir atração por uma pessoa do mesmo sexo, né? É uma atração qualquer pessoa poderia sentir, né? Mas quando você pratica em si o ato da quebra da lei da castidade, seja com uma pessoa do outro sexo, seja com uma pessoa do mesmo sexo, né? Esse é o pecado em si. Ok. Opa, obrigado, Sabrina. Muito bom. O que eu queria aprender era mais sobre exatamente isso, sobre essa diferença. Ok, vamos falar sobre isso, um pouco sobre isso. E é importante a gente só reforçar, né? Porque às vezes tem alguma confusão ou outra sobre isso. É importante a gente estar bem informado, né? Inclusive, tem até a ver com o próximo, ainda sobre, fazendo uma pequena introdução geral sobre esse curso, tá bom? Tem uma imagem com uma escritura aqui que tem a ver com esse curso. Essa escritura aqui está lá em Lucas, capítulo 15, versículo 4. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 e não vai após a perdida até que venha a achá-la, né? Eu queria perguntar para vocês, qual é a relação que vocês veem com essa escritura, essa imagem e esse tema que a gente vai falar hoje? Vocês conseguem ver uma relação? Sabrina? É aquela questão, né? O Senhor, ele abomina o pecado, não o pecador. Uhum. Ele procura sempre é, ensinar o melhor caminho para os seus filhos seguirem, né? O que ele é contra o pecado que as pessoas cometem. Então, por mais que, no caso do tema da aula de hoje, né? Por mais que a pessoa sinta atração não por outra pessoa do mesmo sexo, não quer dizer que ele vai abandonar essa pessoa em si. Obrigado, Sabina. O Senhor não abandona, né? Não nos abandona. Mesmo que a gente tenha atração, né? Pessoas do mesmo sexo, o Senhor vai atrás de nós. Obrigado. Mateus e Sara, vocês conseguem ver alguma outra relação com esse assunto? Olhando para essa escritura e para essa imagem? Apesar de hoje em dia estar mais livre de expressar esses sentimentos, né? Tipo, a sociedade em si, ela não tem proibido ou oprimido de maneira geral, nesse caso, as pessoas que sentem esses sentimentos por outra pessoa, mas acredito que ainda assim é um sentimento que faz com que a pessoa se sinta fora do meio em si, né? Fora do todo. Ela não se sente Excluída, parte na né? maioria das vezes, né? Não se sente parte da sociedade ou das pessoas em si, porque querendo ou não, ela está indo. Esse sentimento é um sentimento que leva de encontro a tudo que a humanidade acredita e já nasce, né? Como um homem e uma Uhum. mulher. Então, por natureza, essa pessoa ela vai se sentir sozinha e vai se sentir fora do meio e do todo em si. Eu acredito que é importante a gente ter essa consciência para que caso a gente conheça alguém, não seja o todo, né? Mas seja aquela pessoa que vai realmente compreendê-la e vai realmente amá-la, independente dos sentimentos que ela possa ter, e vai acolhê-la, porque a partir do momento que ela passa a reconhecer esse sentimento, a vida dela vai ser
bem complicada dali para frente, né? Ela decidindo lutar contra o sentimento ou ela aceitando esse sentimento. Nas duas formas vai ser bem complicado de lidar no decorrer da vida. Tanto que leva até as pessoas muitas das vezes cometerem suicídio, né? Nessa Sim, situação. interessante isso que você falou, né, Matheus? Importante a gente saber disso, né? Esse sentimento, né, leva as pessoas a se sentirem excluídas, né? Elas não têm, às vezes, um sentimento de pertencimento. E a gente está falando está abordando esse assunto aqui nesse curso, no ambiente do Instituto e da igreja, para a gente despertar mais uma vez essa consciência, né? E a gente precisa desenvolver esse senso de pertencimento, ajudar as pessoas a se sentirem parte, ajudar as pessoas a saber que elas são importantes, né? Que o Senhor ama elas e que elas, de fato, fazem parte do corpo de Cristo, né? Obrigado, Matheus, muito bom. Talvez esse assunto ele não seja também para as 99. Talvez esse assunto não seja para a maioria dos alunos. Talvez seja um assunto que seja para um pequeno grupo. Mas ainda assim o Senhor se importa com esse pequeno grupo. E se importa com uma ovelha. E a gente precisa lembrar disso. Talvez também esse curso é uma maneira do Senhor dizer que ele está deixando as 99 e que ele está indo atrás de você, que ele se importa com você. E que ele quer ajudar você a se sentir parte, se sentir acolhido. E como a Sabrina falou também, talvez esse curso seja uma forma de nos ajudar a sermos melhores pastores. Porque quem sabe amanhã a gente vai ter a oportunidade de ministrar a uma ovelha que não está no redil, ou que talvez esteja, que está enfrentando esse desafio. E que está como aquela ovelhinha ali, ó, que está querendo sair ou que não está se sentindo parte. E que ela vai precisar da gente. Então, quem sabe, né? Opa, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá um pouquinho baixo o áudio? Sim, sim, dá para ouvir, mas o áudio está um pouco baixo. Opa. Melhorou agora? Agora, Beleza. Obrigado por avisar. Então, vamos começar aqui com algumas perguntas respondidas pelos profetas, tá bom? E eu peguei essas perguntas de um site da igreja, de ajuda para a vida, sobre esse assunto de atração por pessoas do mesmo sexo, tá bom? Então, tem uma pergunta aqui, ó. O que causa a atração por pessoas do mesmo sexo? Tá? Vocês saberiam me dizer o que causa atração? Às vezes é uma pergunta que as pessoas têm, que os membros se fazem ou as pessoas se fazem. Vocês sabem dizer? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Que causa atração por pessoas do mesmo sexo? É? Então vamos aqui aos universitários. Matheus, quer falar? pode ser. Até onde eu sei, para a igreja ou para o Senhor, a atração por pessoas do mesmo sexo, ela é uma dificuldade que a pessoa ela tem, como qualquer outra que a gente vai ter na vida, né? Às vezes a pessoa tem mais dificuldade com fumo, com pornografia, com dia do Senhor, então é considerado um desafio, né? Que a gente vai ter aqui nessa vida, que o Pai Celestial julgou que seria essa dificuldade que a gente teria nessa vida, né? Então, acredito que a atração por pessoas do mesmo sexo vem nessa mesma linha de raciocínio, como uma dificuldade que a pessoa ela precisa lidar durante a vida e precisa realmente confiar no Pai Celestial e na expiação para que ele consiga encontrar forças para superar isso. Talvez não nessa vida, mas quando Jesus Cristo voltar, ele realmente possa conseguir superar isso, né?
Então, acredito que vai nessa linha de raciocínio, né? Veio com a queda e junto com os outros pecados que a gente possa cometer aqui nessa vida. Ok, obrigado, Matheus. Um tipo de provação, né, que nós enfrentamos aqui. Olha que o presidente Oaks ensinou aqui sobre isso. Luiz, você consegue ler para a gente, meu amigo? Só para completar aí o que o Matheus compartilhou conosco. Consigo, sim. E, presidente, antes de tudo, me recorde qual é essa aula? É um novo curso, viu, meu amigo? A gente está Uhum, começando um novo curso hoje. uhum. Tópicos sensíveis, encontrando ajuda para a vida no Senhor. Ok, tá bom. Eu vou ler aqui Obrigado, viu? Eu vou ler a citação. A igreja não tem uma posição sobre a causa da atração por pessoas do mesmo sexo. O presidente Dalen H. Oaks ensinou. A igreja não tem uma posição sobre a causa de quaisquer dessas suscetibilidades ou inclinações, incluindo as que se relacionam à atração por pessoas do mesmo sexo. Então, essa é a posição da igreja, tá bom? Caso alguém pergunte um dia para vocês, nossa, o que que causa essa atração? A posição da igreja é que a igreja não tem uma posição oficial sobre isso, né? Como o Matheus falou, é uma provação, uma dificuldade que nós passamos aqui nessa vida. Às vezes os membros querem tecer algumas teorias, alguns pensamentos, mas não tem alguma posição doutrinária sobre o motivo, né, a causa da pessoa ter essa atração, tá bom? E se alguém tiver alguma pergunta ou dúvida, pode levantar a mão e falar, tá bom? A Sabrina comentou mais cedo, né? O que é uma pergunta, e a Sabrina até a Sara também, né, comentou sobre isso, né? Que é uma pergunta, às vezes uma dúvida, né? Sentir atração por pessoa do mesmo sexo é pecado? Olha aqui o que o Alder Ballard ensinou, o presidente Ballard. Sara, você consegue ler para nós? Consigo. Deixemos bem claro que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias acredita que o fato de sentir atração por pessoas do mesmo sexo é uma realidade complexa para muitas pessoas. A atração por si só não é um pecado, mas colocá-la em prática sim. Mesmo que as pessoas não escolham ter tais atrações, elas escolhem como vão agir em relação a elas. Com amor e compreensão, a igreja estende a mão para todos os filhos de Deus, inclusive os que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. E aí, meus amigos? O que que a gente pode aprender aí com a resposta dele, com o que ele nos ensinou? É pecado ou não e por que não? Ou por que é? Eu acredito que foi como o Mateus que falou, que é uma aprovação, é uma dificuldade que o Senhor julgou que deveria existir na vida das pessoas aqui na Terra. Então, não é pecado sentir a atração, mas sim colocá-la em prática. E eu acho que vem muito a renúncia, né, que as pessoas muitas vezes fazem para renunciam, né, essa dificuldade ou essa atração por saberem que o pecado está em colocar em prática e não no sentimento. Acho, como ele falou, acho que é o que a gente faz com esse sentimento. Isso é isso aí, sabe? As pessoas às vezes não conseguem escolher o que vão sentir. Difícil escolher o que vai sentir, como ele falou ali. Mas eles conseguem escolher o que vão fazer. As ações, né? Isso dá para escolher, tá bom? Deu para responder a sua pergunta lá, Sabrina, que você tinha um pouquinho sobre isso? Você queria entender por Sim, quê? já confirmei aqui que eu não estava ensinando errado. Olha, e ele ainda faz mais um adendo aqui, viu, Sabrina? Você consegue ler aqui para nós? Apesar de não ser um pecado, a atração por pessoas do mesmo sexo pode ser um desafio. Mesmo que uma pessoa não tenha escolhido ter esses sentimentos, ela pode se comprometer a guardar os mandamentos de Deus.
O pai de um filho ou uma filha que tem atração por pessoas do mesmo sexo, ou que afirma ser gay, lésbica ou bissexual, deve escolher amar e aceitar esse filho ou essa filha. Sendo uma comunidade de membros da igreja, devemos decidir criar uma comunidade acolhedora. Obrigado, Sabrina. E o interessante é que ele ensinar que a, essa atração é esse desafio, né? As pessoas não podem é difícil as pessoas escolherem esses sentimentos, elas não têm como escolher esses sentimentos, mas elas podem sim se comprometer a guardar os mandamentos de Deus e serem membros fiéis da igreja, mesmo tendo atração por pessoas do mesmo sexo. Eu não sei se vai dar tempo da gente ver tudo aqui, mas mesmo eu tendo atração por pessoas do mesmo sexo, mesmo eu sendo gay, lésbica ou bissexual, eu posso sim ter um chamado na igreja, tomar o sacramento, ter uma recomendação para o templo e frequentar o templo, desde que eu viva dignamente e guarde os mandamentos. Isso não me impede, tá? De viver, de guardar os mandamentos, tá bom? Alguma pergunta, dúvida até aqui? Tranquilo? Outra pergunta aqui, ó. O que vocês acham? Se eu for fiel o suficiente, uma pessoa pode se perguntar, né? E pode perguntar para vocês. Se eu for fiel o suficiente, a minha atração por pessoa do mesmo sexo vai desaparecer? Porque as pessoas podem pensar assim, não, vou me esforçar para ser fiel, para ser obediente, né, para guardar os mandamentos, com a esperança de que isso desapareça da minha vida, né? Mas será que isso pode sumir ou não, né? Opa, tem uma coisa aqui no chat. A Sabrina compartilhou uma citação aqui no chat do presidente Nelson, né? Esta igreja foi restaurada para que as famílias possam ser formadas, seladas e exaltadas eternamente. Esse ensinamento tem implicações importantes para as pessoas que se identificam como lésbicas, gays e bissexuais, transgêneros e geralmente conhecidos como LGBT. O presidente Nelson também nos lembrou que não temos sempre que concordar uns com os outros para amarmos uns aos outros. Legal, obrigado. Obrigado por compartilhar, muito bom. Vamos usar essa declaração aqui. Mateus, consegue ler para nós, meu amigo? Mateus, na escuta? Ixi, acho que ele não consegue. Sara? Opa, voltou. Consegue ler, Mateus? Oi, voltou. Sara, consegue ler pra gente? Posso sim. É, a intensidade da atração por pessoas do mesmo sexo não é uma medida de sua fidelidade. Muitas pessoas oram durante anos e fazem tudo o que podem para ser obedientes em, em um esforço de reduzir sua atração por pessoas do mesmo sexo. Contudo, ainda assim continuam sentindo essa atração. A atração por pessoas do mesmo sexo é vivida em uma gama de intensidade e não é igual para todos. Alguns se sentem atraídos por pessoas de ambos os sexos, outros se sentem atraídos exclusivamente por pessoas do mesmo sexo. Para alguns, o sentimento de atração por pessoas do mesmo sexo, ou pelo menos a intensidade desses sentimentos, pode diminuir ao longo do tempo. Em qualquer caso, uma mudança de atração não deve ser um resultado esperado ou exigido pelos pais ou líderes. Ei, obrigado, Sara. Tem algo que chamou a atenção de vocês aí, meus amigos, que é importante a gente saber sobre essa parte aí de diminuir a atração ou não? Eu acho uma coisa muito interessante, tanto da resposta da pergunta passada quanto dessa, é que em todos os as respostas, né, e as afirmações uma coisa que me chamou muita atenção é que é sempre levado em conta o respeito em si e o quanto essas pessoas são filhas de Deus. Óbvio que existe o pecado, né, que seria colocar em prática, né, essa atração, mas é muito interessante o respeito que é levado em consideração a isso. E é um assunto que eu
sempre ouvi muitas coisas dentro da igreja, principalmente por pessoas que são mais velhas dentro da igreja. Então, está sendo muito interessante, estudar tudo isso. Então, uma coisa que me chama muita atenção é realmente o respeito, tanto direcionado aos pais quanto aos líderes, que essas pessoas continuam sendo filhas de Deus, e isso é uma dificuldade que as pessoas passam e escolhem renunciar ou não, talvez. Então, é uma coisa que me chamou muita atenção, é o respeito que é colocado nisso, sabe? Que muitas vezes não acontece pelas pessoas da igreja, né? Legal, verdade, Sara. Por isso que a ideia, como a gente viu naquela imagem do Senhor com as ovelhas, né? É uma mensagem para todos nós, né? É uma lembrança de conscientização para todos nós. É uma das esperanças desse curso, né? É uma expectativa do Senhor ali, como o Senhor está com aquela ovelhinha, né? Como o Senhor ama as ovelhas dele, todas elas, né? E a gente tem que agir como o Senhor, né? Com as ovelhas, com todos os filhos dele, né? E às vezes as pessoas podem ter essa expectativa, né? Que não é correta. Ah, a pessoa está guardando os mandamentos, está sendo obediente, então esse sentimento vai diminuir ou sumir. Não, não, não é assim. Como ele falou aí, essa atração às vezes pode diminuir sim, ou ela pode não diminuir. Ela pode sempre existir. Às vezes, eu conheço pessoas que hoje são casadas e elas têm atração por pessoas do mesmo sexo. Tem pessoas que são casadas, que eu conheço, e são bissexuais, gostam de homem, gostam de mulher, e têm se esforçado para guardar os mandamentos. Ou seja, ser fiel, como falaria na pergunta, né? Não é garantia que esse sentimento vai desaparecer, ou que essa provação vai ser removida da sua vida em algum momento nessa vida, né? Nesse período mortal. E a gente não pode esperar por isso. Agora eu queria perguntar para vocês, que perguntas alguém, e isso é uma coisa totalmente para você, totalmente sua opinião, tá bom? É um exercício de empatia agora, tá? Mas imagina que você tem um desafio assim e que você está se esforçando para ser fiel, mas ainda assim essa aprovação não some da sua vida. Que perguntas você acha que você poderia se pegar fazendo às vezes para você mesmo? Mesmo você sendo fiel, obediente, com o passar do tempo, ainda assim aquela aprovação continua com você. Você consegue pensar em perguntas que talvez você se faria? E aí, faz sentido o que eu falei? Sabrina? Faz sentido. É meio difícil, na verdade, de pensar, né? Porque a gente não está exatamente na aprovação, né? Então a gente não sabe como seria a nossa reação. Mas eu acredito que eu iria ficar pensando e me perguntando, aonde eu poderia me esforçar mais, já que eu ainda estava Hum, passando por essa aprovação, mesmo sendo fiel, eu ia imaginar que estava faltando mais esforço em algum ponto. entendi. Nossa, interessante. Interessante perspectiva. Não tinha pensado sobre isso, Sabrina. Aonde eu posso me esforçar mais, talvez, né? Para, de repente, que esse fardo pudesse ser aliviado. O que me falta ainda, talvez, né, Sabrina? Obrigado. Alguém tem algum pensamento a mais? De alguma pergunta que talvez você se faria? Essa é uma pergunta talvez difícil, né? Eu acho que é uma pergunta reflexiva, né, que provavelmente essas pessoas fariam, entre aspas, assim, se é assim que tem que ser, entendeu? Essa daí é uma pergunta bem, Nossa, né, bem nossa, profunda, né?
sobre a Outro, não vida tinha pensado. dela. Nossa, não tinha pensado sobre isso também, Luiz. Será que é assim que tinha que ser, né? Tinha que ser assim, Senhor. Poxa, obrigado, Luiz. Lá no site tem uma pergunta bem interessante que as pessoas podem se fazer. Será que o Senhor realmente entende o que eu estou passando? E tem um vídeo que eu queria compartilhar com vocês do Alder Holland, que ele responde essa pergunta, tá bom? Vou compartilhar com vocês. E às vezes as pessoas que estão enfrentando esse desafio podem se perguntar isso, mas não só esse desafio, acho que todos nós, às vezes, passando por algum desafio, podemos vir nos perguntar isso. Será que o Senhor realmente compreende o que eu estou passando? E o Alder Holland compartilha um pensamento sobre isso. Deixa eu compartilhar aqui esse vídeo com vocês. Tá bom. É importante que cada pessoa tenha um relacionamento com Cristo, porque a salvação é pessoal e individual. Não salvamos congregações inteiras de pessoas. Nós somos salvos individualmente. É um relacionamento muito pessoal com Cristo. O Salvador nos entende porque ele não é abstrato, mas ele é um Filho vivo e real de Deus. O Filho vivo do Deus vivo. As pessoas que acham que pecaram demais, ou que foram longe demais, ou que estiveram longe por muito tempo e que de alguma forma não conseguem voltar ao círculo, minha declaração é de que ninguém pode cair para além de onde a luz de Cristo possa brilhar. É impossível. Eu acho que participarmos do sacramento, a ceia do Senhor, é o meio mais dramático, semanalmente, de mostrarmos que queremos nos identificar com Ele e que, na verdade, receberemos em reciprocidade certo dom e poder. Ao participarmos de modo consistente nesse ato do Salvador, essa consistência e esse compromisso retornam a nós e saímos daquela reunião com uma força, um poder e uma compreensão sobre Ele que não tínhamos antes. Parte disso é porque nós o compreendemos melhor, mas certamente representa o fato de que Ele nos compreende. Minha experiência pessoal, assim como o meu chamado apostólico, é declarar pessoalmente que Cristo de fato nos conhece. Ele trilhou o caminho árduo, espinhoso e cheio de pedras por nós. Como ele fez isso, eu não sei. Eu não sei. Ele nunca se divorciou e por isso poderíamos dizer como ele pode entender meu sofrimento com o divórcio. Não sei como ele é capaz, mas ele compreende alguém que já passou pelo divórcio. Isso pode soar estranho, mas Deus me amou de modo quase idêntico ao que Ele amou seu Filho unigênito. Posso dizer isto, que Ele deu seu Filho unigênito por mim. E isso diz algo a respeito de meu valor diante de seus olhos. E meu valor aos olhos do Salvador. E seu desejo de ir ao Getsemane e ao Calvário por mim. Eu nunca vou precisar fazer isso. Eu não tenho que derramar meu sangue. E eu não tenho que morrer pelos pecados de alguém. E eu não tenho que me sentir tão solitário. Mas eu compreendo isso. E amo isso. E sou grato por isso. E para mim isso significa que Ele me compreende. E Ele me ama. E que Ele se achega a mim. Mas não posso explicar como isso acontece. Eu só sei que acontece. É importante que cada pessoa tenha Domingos
que chamou a atenção de vocês aí nesse vídeo do Elder Holland? Alguns pensamentos e sentimentos que vocês tiveram. Vocês podem compartilhar conosco. Conseguiram ouvir aí? Opa. Sabrina? É, pegando o gancho também da última citação, com o que ele falou agora no vídeo, a respeito da nossa salvação ser individual. No final da citação lá que falava que a mudança ou não, né, de atração não deveria ser algo exigido pelos pais e líderes, né? Então, as pessoas que passam por essa situação de sentir atração por pessoas do mesmo sexo são muito julgadas, querendo ou não, pela sociedade, mas principalmente pela família. Principalmente se uma família é religiosa, né? Tem todo esse julgamento, esse preconceito, né? E como ele falou, né? Não é algo que precisa, não é algo que deve ser exigido, nem pelos líderes, nem pela própria família. Mas infelizmente ainda acontece, né? Então, é nessas horas que as pessoas que estão passando por esse momento precisam lembrar que a salvação delas é individual. Por mais que elas não tenham apoio de ninguém, ajuda de ninguém, seja dentro da igreja, seja dentro da família, né? Elas precisam lembrar que é elas e o Pai Celestial. É o esforço delas que ele vai reconhecer, né? Elas não precisam se importar com a opinião e o julgamento das outras pessoas, porque essas pessoas não sabem o que ela está passando, né? Elas não entendem perfeitamente o que essa pessoa está passando, como o Pai Celestial entende, né? Como ele disse, né? Ele conhece perfeitamente todos nós. Então, ele é o único que pode julgar, ele é o único que vai conseguir te entender totalmente, né? Então, as pessoas. É difícil, mas as pessoas precisam entender que a salvação delas é individual, então que elas devem ignorar totalmente os julgamentos de terceiros. E elas podem contar com o Senhor, né? E talvez se elas se perguntarem se o Senhor compreende, sim. É, apesar dele talvez não ter passado por essa aprovação, né? Não ter sentido durante o ministério dele ter esse sentimento de atração por alguém do mesmo sexo, mas de alguma forma ele compreende as pessoas que passam por isso. E ele sente a dor e os desafios dessas pessoas. E ele sabe exatamente como elas se sentem. Como o Alder Holland falou, não sabemos como, mas ele é assim que é. E como é maravilhoso saber disso, né? Ver que o Senhor nos compreende de uma forma perfeita. E que nós podemos buscar a Ele, né? Nós não estamos sozinhos. E que às vezes Ele vai usar um de nós aqui para lembrar que Ele nos conhece, que Ele nos compreende. Por isso que precisamos ser acolhedores e amorosos, né? Uns com os outros. Né? Obrigado, Sabrina. Alguém mais tem algum pensamento ou sentimento que gostaria de compartilhar? Eu acho que Pode falar. eu nunca falei tanto numa aula, mas é porque eu gosto muito desses assuntos. Não sei se é por conta que no, eu faço psicologia e eu sempre tive uma vertente. Uma vertente não, mas eu sempre gostei muito de falar sobre esses assuntos. Que é justamente muito do que o senhor mostrou na grade do curso, né? Mas Legal, legal. é, é muito legal ver que é uma coisa que eu tinha muita dúvida por já ter ouvido muitas coisas de pessoas que estão há muito mais tempo na igreja,
muitas coisas muito preconceituosas e muito de apontar mesmo o dedo, sabe? Então, foi um curso, uma aula que sanou muitas minhas dúvidas. E uma coisa muito que eu achei muito interessante, como eu já havia comentado, além do respeito que nas citações, né, foi dito, é, é que realmente o Senhor, ele não desampara essas pessoas, ele não, você gosta, pô, está fora dos princípios e do que é correto, eu não te amparo, não te amo, você não é mais minha filha. Então, eu acho que se mais pessoas tivessem esse tipo de conhecimento, tanto sobre a igreja e tanto, enfim, esse conhecimento sobre Jesus Cristo, muitas pessoas não teriam uma visão tão errada sobre a igreja, né? Por isso que tantas pessoas que sentem essa atração se afastariam ou se sentiriam desamparadas. É, no antigo estágio que eu fazia, tinha um menino que era um homem trans, né? E era muito. Ele sempre desabafava muito e falava muito abertamente sobre isso, por ele não ter tido uma aprovação dos pais, não ter tido esse Hum, acolhimento dos pais. Então, ele, sempre que ele tinha a oportunidade de se impor e falar sobre isso, ele falava. E ele falava tão mal sobre igrejas em si, né? Sobre Jesus Cristo. Então, eu ficava pensando muito sobre como as pessoas, elas, por não ter tido essa aceitação, ou um acolhimento necessário dos pais, uma compreensão, ou ter tido um conhecimento mínimo sobre Jesus Cristo, eu acho que elas se sentem tão negligenciadas ao ponto de, ai, eu não gosto de Jesus Cristo, eu não me sinto isso ou aquilo. Então é realmente uma coisa que é um conhecimento que deveria ser passado mais, tanto para as pessoas dentro da igreja, quanto até para as de fora mesmo, sabe? Porque acaba que muitas pessoas podem acabar se afastando por não se sentirem pertencentes a esse, não se sentirem pertencentes à igreja. Então é muito esclarecedor. bom, obrigado. Obrigado, Sara. Fico feliz. No sábado, depois da última aula desse curso da semana, eu vou compartilhar aqui no grupo o material, porque não deu tempo da gente falar de tudo aqui. E eu vou compartilhar o link do site também, onde vocês podem estudar mais sobre esse assunto, tá bom? Ah, só para fechar, queria só prestar um testemunho de um princípio aqui que o presidente Oaks compartilhou. Deixa eu ver se eu acho aqui com vocês. Um princípio bem importante, sabe? Que acho que tem um pouquinho a ver do que vocês falaram aí também agora no final. Ah, porque tem algumas coisas aqui, tanta coisa, mas eu acho que eu não achei. Ok, vamos encerrar com isso, tá bom? É só uma atenção, tá bom? Eu tô com uma caixa aqui, ó, que ela tem uma marca, né? JBL. Não é propaganda, tá bom? Mas muitos produtos hoje têm uma marca, né? Um rótulo que dizem muito sobre o que é o produto, a qualidade do produto delas. E às vezes a gente pode colocar um título em nós para nos rotular, né? Como alguém pode se colocar um título como gay, lésbica ou bissexual. E tudo bem se você quiser se identificar assim, tá bom? Você é bem-vindo. Mas tem um rótulo muito importante que a gente precisa sempre lembrar. Que o presidente Oaks fala aqui, ó. Eu queria encerrar com isso. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que vocês já estão vendo aí. Luiz, consegue ler pra gente, meu amigo? Luiz Paulo? Consigo, presidente. Consigo. Vou ler aqui.
Cuidado com rótulos. O presidente Daylen Oaks explicou. Creio que é correto dizer que algumas pessoas consideram a atração por pessoas do mesmo sexo como fato que define sua existência. Temos o arbítrio para escolher quais características vão nos definir. Essas escolhas não nos são impostas. O fato marcante e conclusivo para todos nós é que somos filhos de pais celestiais, nascidos na Terra, com um propósito e com um destino divino. Quando qualquer dessas outras noções, sejam elas quais forem, ficam no caminho desse fato conclusivo marcante, então isso é destrutivo e nos conduz ao caminho errado. Obrigado, Luiz. Que possamos lembrar disso, meus amigos. Cuidado, que possamos tomar cuidado com qualquer tipo de rótulo. O rótulo mais importante que nós devemos ter e lembrar é o de que quem nós somos. Somos filhos de Deus. Ele nos ama. Às vezes os outros rótulos nós estamos nele. São situações e questões temporárias. Ser filho de Deus é uma condição eterna. Eu sei que ele vive, que ele nos ama. Ele ama todos os seus filhos, independente das provações e dificuldades que passamos. E ele nos ama até mesmo independente das escolhas que nós tomamos. Ele não nos deixa de amar. E como nós vimos no início da aula, ele vai atrás de nós para nos trazer por redil. E possa ter esse coração acolhedor com todas as pessoas, que ela possa sentir bem-vindas entre nós. Que nós não possamos de nenhuma forma olhar diferente para as pessoas que são diferentes. Que a gente possa abraçar a diversidade na igreja. Porque cada vez mais a gente vai ter diversidade na igreja. A gente possa abraçar a diversidade, como Jesus Cristo faria. Compartilhe esse testemunho, essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado.